Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagno Alves. Nesta aula de hoje iremos trabalhar com funções, tá? Assistiu as aulas anteriores que assistem primeiramente para posterior estar assistindo esta aula, certo, pessoal? Bom, iniciando, pessoal, a gente vai trabalhar com essas seguintes funções aqui, conforme consta aqui na tela, tá? Função soma, função média, função máximo, função mínimo, função soma-se, função conta número e função conta valores, tá? A função si será em aula posterior, tá? Porque é um assunto mais longo, beleza, pessoal? Bom, iniciando a nossa aula, eu vou colocar uns valores aqui, né, para demonstrar a utilização inicialmente aqui da função soma-se. Lembrando, sempre quando eu for iniciar alguma operação, né, algum cálculo aqui na minha célula, eu tenho que iniciar com com sinal de igual, perdão, tá? Sinal de igual, eu posso inserir, primeiramente inserir o nome da função, vou apertar Enter, e lembre que quando você começa a digitar a função, né, te dá a opção aqui de autocompletar, tá? Você aperta Enter, ele vai autocompletar o nome da função, tá? Você pode continuamente estar inserindo, selecionando um intervalo, né, de valores, né? Vocês observam que ele pegou o intervalo, eu achei um intervalo de E11 a E12, até por isso que ele está utilizando o sinal de 2 pontos, porque é um intervalo, tá? Ou você também pode pegar célula por célula, tá? Lembrando que em vez de 2 pontos você vai utilizar ponto e vírgula, tá certo? Ou você também pode estar utilizando até valores próprios, conforme já foi até apresentado em outra aula, tá certo, pessoal? Bom, feito isso, né, eu vou selecionar os valores, né, e vou apertar Enter. Observe que ele fez a soma, tá? Da mesma maneira com a função média, tá? Se eu vier aqui, ó, vou buscar a função média, tá? Ó, média, vou dar Enter, né, autocompleta, e vou selecionar os valores, né? Então ele vai pegar a média dentre os valores selecionados, ou seja, a média de 2.5, certo, pessoal? Bom, antes de continuar, observe aqui na barra de status, pessoal, nessa parte aqui da barra de status, observe que ele já está me apresentando a soma dos valores selecionados, né? Isso porque, se você clicar com o botão direito aqui, né, ele vai me aparecer essas funções, tá? Por exemplo, se você selecionar a função média, isso está ativado aqui a função soma, então eu vou ativar a função média, ele vai me mostrar a média dos valores selecionados, tá certo? Se eu mudo aqui e seleciono, por exemplo, a função máximo, ele vai me mostrar o valor máximo dos valores selecionados, tá? Da mesma forma aqui, valor mínimo, tá? Valor mínimo e assim por diante. O que você deixar ativado, ele vai apresentar o resultado, né, dos valores que estiverem selecionados. Por exemplo, se você colocar aqui mais valores, né, e você selecionar, ele vai apresentar a soma dos valores selecionados. Tá certo, pessoal? Bom, continuando, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a função máximo, né? Função mínimo. Deixa eu centralizar aqui. Bom, a função máxima, da mesma maneira, sinal de igual, né? Começa a digitar, já carrega, vou apertar Enter para autocompletar, tá? E vou selecionar os valores, tá? Ele vai me mostrar o valor máximo, como são valores iguais, eu vou alterar aqui, vou colocar um valor menor, ele vai mostrar o valor máximo, né? Que é 4. Se eu mudar a função, vou dar 2 cliques aqui, né? Já edita. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor mínimo, ó, mínimo, vou dar Enter, né? Já carregou, vou dar Enter e ele vai pegar o valor mínimo, certo? Entre os valores no intervalo, né, a qual eu coloquei, certo, pessoal? Bom, além disso, pessoal, de estar utilizando e estar fazendo essas funções de forma manual, eu tenho um assistente de funções, tá? Esse assistente de funções aqui no menu inserir, função, tá? Eu tenho um assistente de funções. Nessa telinha que aparece aqui, me aparece a relação de todas as funções presentes na ferramenta, tá? Eu tenho várias funções aqui. Estou apresentando algumas das mais utilizadas, tá? Que serão úteis para vocês. Bom, aqui eu vou pegar aqui a função soma, tá? Observem aqui. Aqui, pessoal, ele demonstra a estrutura da função, né? Como ela deve ser montada, a função soma, abre parênteses, né? Número 1, número 2 e assim infinitos números, dependendo da quantidade que você queira colocar. Lembrando que você pode colocar também um intervalo, né? Lembrando também que se você colocar número por número, você separa por ponto e vírgula, né? Ou célula por célula. Caso seja um intervalo, você coloca o intervalo inicial, intervalo final e separado por 2 pontos. Tá certo? Bom, aqui nesse assistente você também é possível, por exemplo, eu estou com a célula selecionada aqui, então o resultado vai aparecer nessa célula. Aqui é possível, por exemplo, se apertar próximo, selecionar a função soma, você já pode ir digitando valores, ó, 3, 4,
5. Ele já vai inserindo aqui, completando a função. E já me mostra o resultado. Tá? Eu vou apertar OK. Tá? Observe que ele já inseriu o resultado, né, com a função feita através do assistente. Tá certo? Isso é uma opção também, caso você muitas vezes não lembre como funciona a estrutura da função. Tá? Você pode fazer dessa forma. Tá certo, pessoal? Bom, continuando, né, agora vamos falar da função soma-se. Eu vou inserir uns valores aqui, por exemplo, nome de... Vou colocar aqui elementos, né? Vou repetir aqui, né? Por exemplo, vou centralizar bem, para ficar uma imagem melhor, né? Vou colocar aqui só para exemplo, pessoal, tá? Ó. Tá certo? Bom, e você iria aqui fazer de conta que isso aqui é quantidade. Não. Observe. Tá? Bom, dentre esses valores a gente vai fazer o que com a função soma-se? A função soma-se, pessoal, em cima de um intervalo, né, eu vou fazer, ou seja, um intervalo aqui, que são esses itens aqui que eu coloquei. Em cima desses itens, isso aqui vai ser um intervalo, né, meu intervalo de itens. Em cima desse intervalo, eu vou fazer um critério. Tá? E em cima desse critério, eu vou fazer uma soma dessa quantidade. Por exemplo, um critério poderia ser, por exemplo, eu queria desses itens aqui, eu quero somar só o que for leite. Então, ele vai somar dessa quantidade aqui só o que for leite. Vamos fazer de conta que esse intervalo, para ficar melhor do entendimento de vocês, esteja desordenado. Então, vou colocar aqui, né? Ó, vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que você tem uma lista de itens aí, e essa lista de itens tem valores repetidos, né? Ela informações repetidas, né? Com valores, e que para você estar fazendo classificação, separando esses valores, somando de forma individual, é um pouco mais trabalhoso, tá? Até que é possível, mas é um pouco mais trabalhoso, tá? Então a gente pode deixar a planilha como está e apenas utilizar a função soma-se. Eu vou buscar a função aqui, tá? A função soma-se, eu vou apresentar aqui a estrutura dela para vocês. Eu vou vir aqui através do assistente, né, até para facilitar o entendimento. Ó, soma-se. Bom, primeiramente a função soma-se é dividida, pessoal, ela é dividida em 3 partes. Parte 1 aqui, parte 2 e parte 3. É dividido pelo ponto e vírgula, tá? Lembrando que não tem a opção de infinitos aqui, conforme nas outras funções que a gente já viu, tá? Mas aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo, tá? Nessa primeira parte. Em cima desse intervalo eu vou fazer um critério, tá? E a partir daí somar esse intervalo, tá? Somar valores desse intervalo, tá certo? Bom, neste caso aqui, eu vou inserir a função soma-se, vou dar Enter, tá? Autocompletar. Vou selecionar primeiramente o intervalo, tá? De itens. Vou colocar o ponto e vírgula, lembrando que aqui como é o intervalo é 2 pontos, e aqui como eu estou separando as partes, né, da função, eu uso ponto e vírgula, tá? Então nesse intervalo aqui, eu vou fazer o que? Eu vou somar a quantidade, né, desses itens que for igual, né, eu vou colocar até como texto. Então como é texto, vocês vão colocar entre aspas, né, aspa dupla aqui, ó, né? Eu vou colocar ponto e vírgula para separar a outra parte e vou selecionar o que? A quantidade, tá? Então o que eu fiz? O intervalo, né? Selecionei o intervalo de valores. O critério que tem que ser, ele vai somar em cima dessa quantidade de valores aqui, ele vai somar só o que for igual a sal. Então o que for igual a sal, né, ele vai somar. Então eu vou dar Enter, ó, somar os valores. Então sal 5, sal 1, valor 6. Certo, pessoal? Bom, caso você não queira utilizar texto, você pode utilizar uma célula. Eu coloco o valor aqui sal. Em vez de você estar utilizando aqui texto, você pode simplesmente selecionar a célula que ele vai pegar o valor. Então, que foi igual a L14. Então, que é L14 é sal. Então, que foi igual a sal, ele vai somar 6. Se eu mudar aqui e apenas inserir, como já está referenciada a célula, eu vou só apenas colocar aqui, ó, 10. Vamos ver? 7 e 3, 10. Tá certo, pessoal? Então, em cima desses itens, né, eu fiz um critério e somei os valores desses itens, tá? A partir do critério. Tá certo, pessoal? Eu vou apagar aqui, tá? Vou apresentar para vocês agora um exemplo da função aqui, contar número e contar valores, tá? Eu vou inserir aqui números. Ó, e vou buscar a função, por exemplo, aqui, recebe, conta número.
né, já vai carregar. Vou selecionar, né, lembrando que você pode selecionar de forma individual também, tá? Ó, vai me mostrar, né, contou números 3. Se eu inserir aqui um texto, ó, 2. Por quê? Porque está contando um número, isso aqui não é número. Então, dentro desse intervalo, eu tenho 2 números, tá certo? Se eu mudo a função aqui, pessoal, ó, coloco a função contar valores. Vou dar aí. Ele contou 3 valores, porque esse aqui é valor, esse aqui também é um valor, esse aqui é valor. Então, está aí o valor de número 3. Tá certo, pessoal? Bom, como eu falei no início da aula, a função se a gente vai trabalhar em aulas posteriores, tá certo? Espero também que em caso de dúvida vocês entrem em contato conosco, tá certo, pessoal? Até a próxima aula.